Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para partilharmos esta palavra de Deus, palavra que nos conforta e nos consola dia após dia, para que nós possamos viver estes mistérios do reino de Deus. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chegar, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra que Jesus, ele veio exatamente para destruir o reino do mal e instalar o reino de Deus no meio de nós. Este reino maligno, ele foi instituído ali por Lúcifer, na terra, para poder destruir a vida dos filhos de Deus. E o que Jesus mostra aqui é que, estando ele no meio de nós, não há por que nos preocuparmos, porque ele é vencedor do mal. Ele venceu o mal, dando a vida, entregando a sua vida por amor a nós. Foi o preço que ele pagou para nos resgatar. E ele próprio, então, durante a sua vida terrena, ele vai expulsando os demônios ali, demonstrando a sua missão. E neste evangelho de hoje, nós vamos encontrar algumas pessoas que, não entendendo quem é Jesus, não sabendo quem é Jesus, vão dizer que ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E Jesus deixa bem claro que ele está aqui para vencer o mal. E deixa bem claro que não podemos nos dividir. Até o reino do mal, se divide, não subsistirá. Ora, este primeiro momento, nós precisamos compreender que Jesus, ele pede unidade. Se os cristãos não se unirem, nós destruímos o reino de Deus aqui na terra. Por isso precisamos da unidade, precisamos viver unidos. E essa unidade se faz exatamente na pessoa de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Então Jesus estabelece para nós o caminho para continuarmos a nossa luta, a nossa vida. É estarmos unidos. Sem a união, não pode.
E ele próprio diz aqui ainda, né, que ele está aqui para estabelecer o reino de Deus. Então, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então Jesus, ele coloca bem claro que a presença dele é a presença do reino de Deus. Ele é a própria mão de Deus agindo no meio de nós. Ele é aquele que vai retirar todo o mal da vida humana. Ele é aquele que fará com que os nossos sonhos, as nossas realidades humanas, elas estejam aqui segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do mal. Mas é interessante também neste evangelho que Jesus, aqui ele coloca, né, de forma bem clara também, que nós precisamos ter vigilância. Nós precisamos cuidar desta casa, que é o nosso corpo, deste templo, que é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o mal irá nos tentar. O mal tentará nos destruir. O mal tentará entrar na nossa casa, vai tentar entrar na nossa casa, vai tentar destruir nossos projetos que estão permeados pela graça de Deus. Mas Jesus, ele entra na nossa casa e ele deve permanecer ali. Ele deve ser invocado nos nossos lares dia após dia. Nós temos que invocar o santo nome de Deus para que estejamos debaixo da sua proteção. É bem claro neste evangelho que Jesus fala: um homem forte, bem armado, guarda a própria casa e os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vai roubar tudo o que ele tem. Então Jesus coloca esta comparação para dizer: um homem bem espiritualizado, um homem cheio da graça de Deus, ele guardará o seu corpo, guardará a sua casa, guardará a sua família das insídias do maligno. Por isso nós não podemos abrir mão no dia a dia de invocar a presença de Deus sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, parentes, amigos, sobre o mundo inteiro. Porque nós precisamos ser um homem forte, uma mulher forte na graça de Deus. Porque é bem claro que quando nós vacilamos, quando nós achamos que o reino de Deus está demorando demais a vir, quando nós relaxamos na nossa vida espiritual, neste tempo de pandemia, muitas pessoas se acomodaram na fé, justificando a pandemia. Aumentaram-se as missas para que as pessoas possam participar, mas as pessoas dizem: não, eu estou com medo. Mas vamos à feira. Muitos estão indo até em baladas, em festas. Nós temos que ter cuidado, porque pode ser que a nossa casa, neste momento, não esteja bem limpa, bem varrida. Quanto tempo não nos confessamos? Quanto tempo não vamos ao Santíssimo? Quanto tempo não rezamos, às vezes, pedindo a proteção de Deus? É preciso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, cuidar da nossa vida espiritual. Se temos medo de um vírus, deveríamos ter medo de ser casa do mal, de sermos mensageiros do mal. Precisamos então rezar muito, deixar nossa casa
bem estruturada com a força de Deus. Que Jesus fala que estes espíritos ficam vagando, procurando um lugar onde possam se instalar. Mas se a força de Deus está conosco, nenhum espírito do mal nos derrotará. Nenhuma força maligna nos derrotará. Tentará, porque este é o papel do maligno. Ele vai nos tentar. Se permitirmos, aí sim ele vai se instalar, ele vai entrar e vai fazer, uma bagunça com a vida daqueles que permitiram, deram brechas. Então eu te peço hoje que invoque toda a força de Deus sobre sua casa, invoque toda a força de Deus sobre sua família, seus familiares, parentes e amigos. Senhor Jesus, nós te pedimos neste dia que toda a força do céu, que todos os anjos, arcanjos, toda a força do Espírito nos envolva neste dia, para que nenhum mal nos atinja, para que nenhuma flecha maligna nos atinja, para que nós estejamos debaixo da vossa proteção e da proteção de vossa Mãe Santíssima, para que o mal não reine sobre nós, para que seja retirado do nosso coração, da nossa mente, todo medo de estar convosco, para que assim nossa casa permaneça sempre de pé, limpa das coisas do mal, limpa daquilo que não vem de vós, e assim possamos testemunhar cada dia a graça, a bondade e a vossa misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Deus Todo-Poderoso, abençoe a ti, abençoe tua casa, abençoe tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.